Pronto? Vamos lá. Então, essa descentralização da organização do SUS, ela acontece da seguinte forma. O Ministério da Saúde, ele vai ser responsável por algumas instâncias, por algumas ações que vão dizer respeito a ditar as normas, criar diretrizes, traçar metas para que a saúde aconteça lá no município. Ao governo estadual, fica o papel de coordenador das ações para que os municípios tenham insumos, diretrizes, protocolos, medicamentos, profissionais. Ele vai coordenar essas ações. E ao município cabe a execução das ações. Como eu posso dizer aqui, hierarquicamente, que o município presta continência para o Estado e o Estado presta continência para a União. Mas a cada uma das esferas cabe um papel, cabe uma atividade. O inciso 2 fala do atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, porém sem prejuízo dos serviços assistenciais. Então, vocês estão vendo a setinha ligando aí as diretrizes, né? Diretriz de descentralização, diretriz de atendimento integral, onde prioritariamente vão se privilegiar as ações preventivas, mas não se pode deixar de prestar a assistência. Outra diretriz é a participação da comunidade. Então, em todas as instâncias, nós temos representantes da sociedade dando a sua contribuição, que a gente pode chamar aqui seus palpites, né, bem embasados, calcados nas necessidades daquela comunidade, a participação na elaboração tanto dos protocolos como das diretrizes, do financiamento, enfim, a comunidade tem que estar envolvida na produção da saúde do país. No parágrafo 1º diz o seguinte: o Sistema Único de Saúde será financiado. A Lu, gente, vai destrinchar a questão do financiamento para vocês no dia da aula específica de financiamento, tá? Então, o Sistema Único de Saúde será financiado nos termos do artigo 195, com recursos do Orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. Ou seja, todo e qualquer protocolo, todo e qualquer atendimento, todo e qualquer nível de atenção, ou toda e qualquer patologia, ela vai ter participação de todas essas instâncias. Então, eu gosto muito de pegar o exemplo da diabetes, que é o exemplo mais tranquilo e rico que a gente tem da integração de todos os níveis de governança. Dentro do diabetes, nós temos um protocolo guiado pelo Ministério, onde se escolhem os medicamentos, os insumos, as características do paciente portador de qual condição para receber os insumos. E nós temos participação de todas as instâncias no financiamento. O que é isso? Quem paga o quê? Quem paga o treinamento dos profissionais? Quem paga os profissionais? Quem paga os insumos, determinados insumos? Quem paga tal medicamento ou tal insulina? Quem paga o aparelhinho? Isso aí é uma combinação de todas as instâncias, de forma que o paciente, no final, ele nem sabe da onde que está vindo aquele recurso, né? Ele vai lá, ele recebe o aparelho, recebe a fita, recebe a lanceta, a seringa, a insulina, o medicamento, a consulta. Para ele não faz diferença.
Mas, para efeito de administração, é importante saber que nós temos influência de todos os níveis hierárquicos. É isso que diz o parágrafo 1º. Então, eu vou ler para fazer uma leitura linear aqui. O Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do artigo 195, com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, Estados, DF e municípios, além de outras fontes. Nós também vamos explicar essas outras fontes aí. O parágrafo 2º diz o seguinte: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão anualmente, em ações de serviços públicos de saúde, recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre, no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%. Então, quando vocês vem aquela briga, nós destinamos tantos milhões, nós destinamos 1 bilhão, nós destinamos isso ou aquilo, aquela quantidade, isso aí tem regras para acontecer. Então, por exemplo, este ano foi completamente atípico, né? Dentro dessa quarentena e da pandemia, houve um uso de recursos de fundos, né? Vamos dizer, de reservas. Mas, normalmente, esse valor ele já é mais ou menos destinado e calculado. Qualquer acréscimo de 1%, por conta de qualquer coisa, ele tem que ser votado, tem que ser levado à Câmara, e aquilo vai para o Senado, volta para a Câmara, ou o presidente derruba, o presidente decreta, ele impõe, enfim. Toda essa discussão acerca do financiamento, tudo tem que ser, além de discutido, calculado de onde que vai sair esse dinheiro e tem que ser promulgada a lei para isso. O inciso 2, o inciso 2º aí, diz que no caso dos estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos, a que se refere o artigo 155, e dos recursos que tratam o 57 e o 59, aí fala o endereço aí, né? Inciso 1, alinear, etc., são deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios. Então, vamos lá. O que é isso? Tem um princípio dentro do direito que trata de impostos, que é o seguinte: o imposto, você não pode fazer um imposto para, por exemplo, manter a iluminação pública, um imposto para calçar ruas ou asfaltar ruas. Não, o imposto vai para um fundão e dentro desse fundão há orçamentos e esses orçamentos é que vão definir as atividades a serem executadas com aquele dinheiro. No caso dos estados, já não vai sair do orçamento, vai sair dos impostos. Então, sabe-se que, por exemplo, o ICMS, o IPVA, são impostos estaduais. Então, o somatório de todos os impostos daquele estado entram na composição de várias coisas, inclusive da destinação da saúde. Agora, inciso 3º vai falar dos municípios e ainda do Distrito Federal também, que o produto da arrecadação dos impostos, que são impostos municipais, né, que fala lá no artigo 156, 8 e 9, deixa eu tocar um pouquinho mais aqui. Esses impostos é que vão gerar a fonte para ter o dinheiro para gastar. Então, quando a gente vê a prefeitura comprando novos computadores, ou reformando um centro de saúde, ou aumentando ala de um hospital público, contratando leitos em hospitais privados, contratando um determinado número de serviços de raio-x, de citopatológico, isso tudo tem que ter uma destinação antes, da onde que vem esse dinheiro. Então, a mesma coisa, tudo vem dos nossos impostos. No parágrafo 3º, diz o seguinte: lei complementar. Essa lei complementar será reavaliada
pelo menos a cada 5 anos, e estabelecerá: 1. Os percentuais de que tratam os incisos anteriores. Então, esse ano vai ser quanto? 10%, 15%, 20%? Com pandemias, 30%, 40%, 50%, né? 2. Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde, destinados aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios, e dos estados destinados para os municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando a gente teve a capacitação dos agentes comunitários de saúde, como técnicos, né, de agente comunitário de saúde, esse dinheiro não veio do município, esse dinheiro não veio do estado. Apesar de que foi o município que executou. Oi? Agora deu. Aumenta o seu som. Peraí. André? Eu tô tentando falar, não consigo. Não tô ouvindo o que a Luciana tá falando aqui. Lu, aumenta o seu som aí. Melhorou? Melhorou. Pode aumentar um pouquinho mais. Nota no máximo. Ah, tá. Mas já tá dando para ouvir. Pode falar, Luciana. Eu estava tentando falar, mas meu microfone não estava funcionando. É só para lembrar que naquela porcentagem, né, cada órgão, né, o federal, ele não pode... Volta lá para mim, Raquel, fazendo favor. Só para mim. Não pode ser inferior, né? A receita ela não pode ser inferior a 15%. Aqui. O município... Oi. Peraí, eu fui para frente, peraí. Então, não, era aquela mesmo. No caso da União, não podendo ser inferior a 15%. Isso, no federal, né? Isso. Mas cada esfera de governo também tem a sua porcentagem, né? O estado ele tem uma receita também, assim como o município. E no caso das 3 esferas de governo, né, o que mais investe na saúde é um dos municípios, se não me engano, acho que é o único município que mais investe no SUS no país. Depois vem o federal, né? E o estado ele tem contribuído muito pouco com a receita, né? Esse é um problema que a gente enfrenta aí no estado de Minas Gerais. Mas em relação ao município, né? É gasto uma receita superior, se não me engano, é mais de 20%. Teria que ser 20%, o município dá 20 e tantos por cento, 20%. Acho que o município 23%. seria 15% e acho que hoje ele contribui com cerca de 24%, alguma coisa assim. Isso. Pronto? Quanto estadual. É só para a gente se orgulhar aí, né, da gente ter esse SUS maravilhoso aqui em Belo Horizonte, né? Quando a gente fala de orgulhar, tem que orgulhar mesmo, viu? Porque quando a gente roda cidades, é que a gente vê que esse sistema que a gente reclama, em Belo Horizonte está muito bem estruturado. Então vamos dar sequência aí. Eu estava aí nos critérios, né? Nos critérios de rateio. Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados ao Estado e ao Distrito Federal e aos municípios e dos estados destinados aos seus respectivos municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais. Então, o que é isso?
O município ele tem a sua arrecadação própria. Porém, alguns municípios são hipossuficientes. Então, da onde que eles vão tirar recurso para prestar assistência, determinadas assistências? Tem que partir para a instância superior. Então, o Estado, na hora que ele vai fazer a distribuição vamos dizer, da verba, ele vai distribuir de acordo com a necessidade e capacidade daquela cidade de se autossustentar na questão da saúde. E a mesma coisa dos estados e Distrito Federal em relação à União. Por exemplo, vamos pegar uma disparidade bem grande aqui de São Paulo em relação ao Acre. São Paulo é uma cidade polo de arrecadação de impostos muito grande, é a maior cidade em termos de organização do Brasil. Então, a arrecadação de São Paulo quase se basta, né? Ela faz jus à verba federal, porque os impostos de São Paulo migram para a União, e disso tem que voltar. Porém, você pega o Acre, que tem uma produção baixíssima em relação a São Paulo, o dinheiro que ela manda para a União, se for devolver o que ela manda, não vai dar conta de atender a população em toda a sua estrutura, toda a estrutura necessária. Então, a União vai acabar fazendo um rateio de forma que o Acre vai receber proporcionalmente, vamos dizer assim, proporcionalmente, né? Porque a população, a produção, os impostos são bem menores que São Paulo, mas proporcionalmente ao que ela manda, ela vai receber mais, porque ela é hipossuficiente. E isso está calcado lá no direito universal de acesso à saúde. Bom, no inciso 3º diz que as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. Então, em todos os níveis, você tem instâncias de fiscalização. No parágrafo 4º, diz o seguinte: os gestores locais do SUS poderão admitir agentes comunitários de saúde, palmas para os nossos ACS, né? E agentes de combate às endemias, palmas para os nossos agentes de zoonoses, por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para a sua atuação. Então, vamos lá. Vocês já viram agente comunitário dizer assim: vai ter concurso para a ACS? Alguém aí já viu esse comentário? Ou dizer, eu fiz o concurso de ACS. Vocês já viram isso? Pode soltar o áudio de vocês aí. Ô, Raquel, passa o slide. O slide está aqui, ó. Não, parou no artigo. Aí. Tá aqui, ó. Agora passou. Porque para mim estava aqui. Para mim está no artigo 196. Está no parágrafo 4º. Vocês estão vendo a minha setinha rodar aí? Agora tá certo. Tá certo. Agora tá ok. Estão vendo a setinha? Não. Parágrafo 4º? Agora tá certinho. Beleza, então vamos lá. Página? Vocês já viram agente comunitário dizer que fez concurso para a prefeitura? Já. Olha que linda minha caneca, gente. É velha, mas é linda, tá? Top. Então, gente, há um engano muito grande quando se diz que o ACS ou o agente de zoonoses faz concurso público. Porque através do concurso público, que é o único acesso para ser um servidor de carreira,
eles não são contemplados, eles são seletistas. O que eles prestam, na verdade, é um processo seletivo público, onde eles estarão como pessoas naturais, prestando serviços através de um contrato jurídico seletista, serviços à prefeitura, ok? Então, é uma diferença entre o concurso público e o processo seletivo. O acesso à carreira pública, ele só se dá através do concurso, não é o caso dos ACS, ok? Então, assim, desde que eu entrei no PSF, eu fico vendo a luta que eles têm, e eu acho que é uma luta válida, né? Para eles terem os mesmos direitos que a gente tem, férias prêmio, os quinquênios, evolução na carreira. Porém, o instituto jurídico que os rege é completamente diferente do instituto jurídico que nos rege. Eles têm fundo de garantia, nós não temos fundo de garantia. Então, é preciso que isso fique claro, porque pode cair na prova, né? Através do concurso público, um agente comunitário requerer um benefício, aí você cai que nem patinho, né? Então, o agente de endemias e o agente comunitário de saúde têm acesso à carreira através de processo seletivo público. Bom, e só lembrando que eles recebem, né, uma bonificação, que é o BCMRI, né, que é o 14º salário aí no final do ano, alcançando as metas, né? Que acaba se tornando até uma coisa difícil para nós, né, que a gente tem que ficar acompanhando isso e não é fácil. Vamos lá. O parágrafo 5º diz que lei federal disporá sobre o regime jurídico, ou seja, que tipo de regime jurídico vai reger aí, no caso, né, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a regulamentação das atividades do agente comunitário de saúde e o agente de endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o cumprimento do referido piso salarial. Então, quando na União, lá no Distrito Federal, né, lá em Brasília, determina um piso salarial, todo mundo aqui fica correndo enlouquecido achando que vai ganhar a mesma coisa. Então, é bem clara a lei que fala o seguinte, que a lei federal vai dispor sobre o regime jurídico e o piso salarial profissional nacional. Quando você tem o agente comunitário lá na cidade, qual que é a sua cidade, Luciana? Luciana de Gerasa, antigo Gerasa. Quem é aí do interior, gente? Eu, Lu. Quem é aí é do interior? Eu sou de Resplendor. De Resplendor. Oh, Amanda, você é de Resplendor? Eu sou, Amanda. Sabia não, Amanda? Resplendor é uma cidade ótima, de primeira, né? Se passar de segunda, acaba. Então, vamos lá. A cidade de Resplendor pode ser que ela tenha recurso para pagar a mesma coisa que o agente comunitário lá de Brasília. Pode ser que não. E ela não tem que seguir o esquema lá de Brasília. Porém, existe um piso e esse piso tem que ser respeitado. Você pode ganhar um salário referente ao piso e a prefeitura pode complementar, mas ninguém pode ganhar menos do que o piso nos termos da lei, certo? O parágrafo 6º, Lu, você lê para mim, por favor, o parágrafo 6º? Além das hipóteses previstas no inciso 1º do artigo 41 e no inciso 4º do artigo 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes
as de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos fixados em lei para o seu exercício. Eu acho que isso aí não precisa nem de explicar, né, gente? Descumpriu, como diz, vai para a rua, né? É claro que para tudo precisa de um processo legal, mas se ele deu razão a isso, né, ele pode ser demitido. É diferente do servidor público, que não é, em teoria, né, demitido, ele é exonerado. A demissão de um servidor que entrou por um regime jurídico de CLT, ela é muito mais fácil do que a exoneração de um servidor público concursado. Mas o que é importante aqui é o seguinte: se ele descumprir aquilo que ficou estabelecido, a lei faculta aquela instância contratadora de demitir o funcionário. O artigo 199, ele vai dizer da iniciativa privada livre. Gente, tudo isso aqui, nós estamos dentro da Constituição. Tudo isso vai ser repetido, ampliado e reforçado lá na 8080. Isso aqui é o quê? O embasamento para a Lei 8080. Tudo o que a Lei 8080 propuser tem que estar de acordo com esses artigos da Constituição. Bom, o que isso quer dizer? Né? Assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Quer dizer que se pode trabalhar na saúde, cobrando pelos seus serviços, definindo seus próprios valores, oferir lucros com atividade de saúde. Quem vai regular isso é o próprio mercado. Se você cobrar muito caro e não for muito bom, o que vai acontecer? Seu cliente vai procurar outro profissional, não é assim? No parágrafo 1º, diz o seguinte: as instituições privadas poderão, ó o verbo, poderão participar. Então, vocês vão grifar aí no texto de vocês, né? Eu vou imprimir lá a Constituição, nos artigos 196 a 200, pega esse texto e vocês vão grifar onde está lá. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, ou seja, segundo as diretrizes do SUS, mediante um contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Então, vamos repetir isso daí, tá? As instituições privadas deverão participar. Tá errado, porque elas poderão, elas não são obrigadas a prestar serviço para o SUS. Ou então, as instituições privadas não poderão participar. Tá errado, porque o texto fala que as instituições privadas poderão participar do SUS, mas de forma complementar, nunca de forma preponderante. Segundo as diretrizes, mediante um contrato, que a gente chama de contrato jurídico perfeito, e aí o que está grifado aí é outra importância, tendo preferência às entidades filantrópicas e a sem fins lucrativos. Vou dar um exemplo aqui de Belo Horizonte. Belo Horizonte precisa de leitos de maternidade. E aí, nós temos várias maternidades privadas e filantrópicas em Belo Horizonte. Então, vamos supor, a Santa Casa, a Maternidade Sofia Feldman, o Mater Dei, o Hospital Semper, eles estão querendo oferecer leitos para o SUS. Eles prestam a assistência e o SUS faz o repasse de verbas. Então, se você tem 4 instituições
oferecendo um determinado número de leitos que seja suficiente para atender a demanda complementar de assistência materno-infantil em Belo Horizonte. Vamos colocar isso em números. Belo Horizonte precisa de 500 leitos. Estou chutando, viu, gente? Esse número é louco aqui. Belo Horizonte precisa de 500 leitos de maternidade. Mas, dentro das instituições públicas do SUS, nós temos 300. Então, a gente precisa de contratar mais 200. Então, se apresentam, oferecendo esses 200 leitos, a Santa Casa, o Sofia Feldman, o Semper e o Mater Dei. A Santa Casa oferece aí 50 leitos. O Sofia Feldman oferece 100 leitos. O Mater Dei oferece 100 e o Semper oferece 100. Então, primeira coisa, eles vão dar preferência às entidades filantrópicas. Ou seja, passa para cá os 100 leitos da Santa Casa, passa para cá os 50 leitos do Sofia Feldman e esses outros 150 leitos podem sim ser distribuídos entre o Semper e o Mater Dei, por exemplo. Mas primeiro vai dar preferência às filantrópicas e às sem fins lucrativos. Por motivos óbvios, gente. O custo de um leito de uma instituição que não visa lucro é X. O custo de um leito de uma instituição que visa lucro é 3x. Então, isso também passa pela responsabilidade do gasto do dinheiro público. No parágrafo 2º, alguma dúvida aí? Silêncio. Tranquilo. Silêncio quer dizer que sem dúvida, né? Não, eu só queria colocar que geralmente esse artigo cai em toda prova. Uhum. A gente tem muita questão de simulado aí falando disso, né? Vamos lá. No parágrafo 2º vai dizer que é vedada a destinação de recursos públicos, né? De bufunfa saída do nosso imposto para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Então, vamos colocar isso aqui em pratos limpos. O que é isso? Vamos dizer que a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte precise ampliar uma ala de hemodiálise. Ela precisa de uma determinada verba para ampliar, para comprar mais máquinas, aumentar o espaço físico, contratar mais pessoal, enfim, para ampliar aquele recurso. Então, como ela é uma instituição sem fins lucrativos e esse recurso vai retornar em benefício para a sociedade, para a comunidade, ou, né, para a coisa pública, a Prefeitura de Belo Horizonte ou o Estado podem dizer o seguinte: olha, nós vamos emprestar esse dinheiro para vocês. Vocês vão depois pagar isso em forma de número de leitos, em dinheiro. Pode ser combinado do jeito que a lei permitir. Agora, se o próprio Mater Dei ou o Semper quiserem ampliar qualquer de suas dependências, mesmo dizendo que vai retornar isso em benefício para o poder público, por lei já acabou a conversa. Nem vem com churumela pedindo dinheiro para isso, porque lá no parágrafo 2º do artigo 199 da Constituição Federal, diz que não se pode destinar recurso público nem para auxílio, nem para subvenções às instituições privadas que visam lucro. É um pouco óbvio, né, gente? Se eles vão oferir lucro, eles tirem do lucro e façam o serviço que tem que ser feito. O lucro deles, no momento que eles prestam serviço para o SUS, já é uma entrada de dinheiro, né? Seguindo aí, no parágrafo 3º, diz que, vocês estão vendo aí que bonitinha a garrafinha de sangue de Beauvoir? Não é corona não, viu? Vamos lá. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país
salvo casos previstos em lei. Presta atenção, eu quero que vocês grifem esse que eu vou falar agora. Salvo nos casos previstos em lei. Lá na Lei 8080, na hora que a gente estiver lendo o artigo 23, vocês vão ver o que é esse salvo casos previstos em lei. Então, se vier o texto, é vedada a participação de empresas ou capital estrangeiro na assistência à saúde do país. Ponto. Esta é uma resposta errada. Por quê? Existem alguns casos em que isso é possível sim. Só que nós não vamos entrar agora, senão nós vamos atropelar o 8080. No parágrafo 4º diz: a lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue, não é sangue de boa, e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Então, não importa se o sangue ele é coletado no banco de sangue do Hemominas, que é um serviço público, no banco de sangue da Santa Casa, nem sei se lá tem banco de sangue, acho que não, que é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, ou se ele é um banco de sangue lá dentro do SEMPER ou de um laboratório, não importa. Os hemoderivados não podem ser comercializados. Aí você fala, mas é lógico, quem vai vender sangue? Eu não sei se você sabe, mas no início da década de 80, nós tivemos um estouro de contaminação por AIDS, porque os bancos de sangue remuneravam pela retirada do sangue do indivíduo. Tinha gente que doava em termos, doava sangue em torno de um valor pecuniário. Então, qualidade desse sangue, se você pagou por esse sangue para vender o sangue, eles não tinham muita preocupação desse sangue estar numa qualidade boa. Por quê? Esse sangue está sendo comercializado. Bom, aí veio a lei de 1988 que acabou com essa farra. Mesmo os bancos de sangue privados, eles cobram muitas vezes pelo procedimento, pelo armazenamento, mas não pode cobrar pelo produto que é doado, que é o sangue, plasma, etc. E, finalmente, o artigo 200, deixa eu só passar aqui só um minuto. No artigo 200, vai dizer da competência do SUS. Então, ele vai dizer que, além de outras atribuições, compete ao Sistema Único de Saúde os procedimentos, produtos, controle de procedimentos, produtos e substância de interesse para a saúde e participar na produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Ainda, versar sobre a qualidade no controle sanitário e epidemiológico, bem como a saúde do trabalhador. No inciso 3º, fala que também compete ao SUS a formação dos recursos humanos na área da saúde. Em cada instância de governo, você vai ter o quê? Uma atribuição, todos do SUS. Então, lá do federal, ele vai dizer que quais são as qualidades ou qual é a formação básica que aquele profissional tem que ter. E um currículo, uma grade básica. Aí vem o Estado fazendo a coordenação, qual faculdade que vai oferecer, ou qual escola que vai oferecer aquela capacitação, de que forma. E no nível municipal vai haver a execução daquela capacitação. Então, nós tivemos, há uns 8 anos atrás,
a formação dos profissionais em saúde da família em Belo Horizonte. Veio verba do governo federal, com os requisitos mínimos, número, carga horária. O Estado fez a coordenação em todas as suas cidades e, por exemplo, no nosso caso, Belo Horizonte, fez um convênio com a Universidade Federal e os profissionais da ponta fizeram um curso de especialização lá dentro da Universidade Federal. Isso tudo por quê? Porque a formação ela vai obedecer a critérios de exigência do SUS. No inciso 4º, vai dizer que também compete ao SUS em a política e a execução das ações de saneamento básico. Você não vai ver um uniformezinho do SUS, a pessoa cavando buraco e pondo manilha, mas a política para a execução das ações também tem a participação do SUS. No inciso 5º, diz o seguinte, ô Lu, lê para mim, por favor, no inciso 5º da sua lei aí. Tá dando para você ler? Acho que a aluna não está escutando, não. Vamos lá. Compete ao SUS, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação também. No inciso 6º, fala do controle dos alimentos, compreendido o controle do teor nutricional e ainda bebidas e água para consumo humano. No inciso 7º, fala que também, tudo aqui nós estamos falando de competência do SUS, né? O controle da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos tóxicos e radioativos. E ainda compreendido o cuidado com o meio ambiente, compreendido dentro do meio ambiente o ambiente do trabalho. Agora, gente, nós vamos retornar à Lei 8080, sabendo que o arcabouço da 8080 está calcado, ele está cimentado com a nossa Lei Magna. Deixa eu procurar aqui. Se quiserem aproveitar para falar alguma coisa. Tá muito baixinho, Fábio. O quê? A aula não está sendo exibida na tela, não. Não, vai abrir aí agora. Não, mas já tem um tempão. O PowerPoint? Não aparece na tela para mim, não. Não tá aparecendo PowerPoint para vocês? Não, para mim não. Ué, o André, deixa eu chamar. Tá aparecendo, saiu agora, tá carregando o outro, acabou de carregar abriu. o outro. Agora abriu. Ah, não, tá, porque eu tava procurando outro PowerPoint, que susto. Não, mas antes, esse tempo todo que você estava falando, não estava aparecendo, não. Para mim tava. Que estranho. Para mim também estava aparecendo. Eu vejo vocês todos. Para mim também apareceu, Raquel. Ah, então beleza, deve ser aqui. Você tá no celular, Renatinha? Tô. Porque às vezes você tem que passar a tela. Não é isso, não. Aqui é automático. Eu assisti terça, sim. Mas o meu também não estava aparecendo, não. Eu tive que passar. Eu estou assistindo no computador. Eu tive que passar manualmente. Que não estava passando também, não. Não, mas no meu caso não é passando. A tela estava preta. Ah, tá. Não, no meu caso parou na primeira não estava aparecendo o PowerPoint. Ele apareceu agora. Ele apareceu quando eu entrei na aula e depois ele sumiu. Agora você tá vendo, Renata? Agora tô. Ah, tá. Agora então, tá. ok.
Bom, então vamos lá, gente. De qualquer forma, lembrem que depois eu vou compartilhar esse PowerPoint com vocês. Todos receberam o PowerPoint da última aula? Não tive tempo Eu de não olhar recebi, ainda, não. não. Quem não Eu recebeu? não mandei o meu ainda não. Eu ia Deixa eu mandar ver. hoje, meu celular acabou a bateria. Amanhã eu já estou mandando nos e-mails. Ah, tá. Eu também não recebi. Eu recebi aqui os e-mails de vocês. Quem não recebeu ainda, eu até tinha pedido para os outros aí compartilharem, mas eu vou, de qualquer forma, eu vou mandar de novo. Eu mandei para alguns e depois eu mando para o resto, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Nós temos muita coisa ainda para poder falar sobre esses primeiros artigos aí. Bom, então agora nós vamos para o capítulo dos princípios e diretrizes. Eu falo assim que a 8080 ela é toda chave. Eu falo assim, isso aqui, essa parte aqui é uma parte chave. Não, qualquer parte daí pode cair na prova. Com ênfase, né, esse ano no financiamento, né, Luciana? Luciana? É isso mesmo, Raquel. A gente vai ter uma aula só sobre o novo financiamento, né? Que deve ser muito cobrado aí na prova. Ok. Então vamos lá. Vamos seguir aí. Dos princípios e diretrizes do SUS. O artigo, então a gente vai começar a falar dos princípios, dos benditos princípios e diretrizes, né? O artigo 7º diz o seguinte. Ok, só um minuto. Diga. Eu acho que a gente não tinha finalizado os objetivos e as atribuições. Vamos fazer o seguinte, a gente dá sequência aqui para não quebrar a sequência e depois a gente volta só, eu acho que é o 6º, não é isso? A gente tinha parado no 6º, numa parte do 6º. Ah, tá, porque na outra turma eu finalizei, mas a gente finaliza esse aqui. A gente pode até voltar. Deixa eu procurar aqui, só um minutinho aqui. Compartilhar, procurar. Eu tô ficando um pouquinho melhor aqui nessa plataforma. Vamos abrir aqui. Tá abrindo aí para vocês? Aqui ainda está a parte do artigo 7º. Não. Ainda não, Raquel. Tá entrando aí, tá? Beleza. Quando entrar aí, vocês me sinalizam, por favor. Entrou. Entrou? Então bora lá. Ok. Não, essa parte aqui a gente tinha falado, não? Aí, a gente ia para o conceito de saúde do trabalhador. Aqui, né? Isso. Ok, vamos retomar só um pouquinho aqui, só para a gente fazer o gancho. Vigilância. Então, quando a gente falou sobre o conceito de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, e a gente ia começar o conceito de saúde do trabalhador. Bom, quando eu li pela primeira vez isso aqui, entende-se por saúde do trabalhador, eu pensei em cada sujeitinho, em cada pessoa lá trabalhando e ele desenvolvendo doenças. Mas, para efeito dessa lei,
entende-se por saúde do trabalhador o conjunto de atividades que se destina por vigilâncias epidemiológica e sanitária, visando a promoção, proteção da saúde dos trabalhadores e também a recuperação e reabilitação da saúde dos mesmos, que são submetidos a riscos e agravos de acordo com o local, com o tipo de trabalho que ele exerce. Eu estou explicando, mudando um pouquinho as palavras aí. Então, o que é saúde do trabalhador para fim dessa lei? É o conjunto de ações que vão proporcionar um meio ambiente do trabalho mais seguro, com recursos para promoção e recuperação de sua saúde. Então, tem que ter toda uma estrutura de vigilância, acompanhamento, vigilância do local de trabalho, fiscalização se naquele tipo de trabalho precisa de qual tipo de proteção. Auricular, precisa de proteção. O Fábio está ligando aqui. André? Não, eu errei. Ah, tá. Eu pensei que você tivesse caído. Ele precisa de capacete? Ele precisa, por exemplo, de um determinado tempo reduzido de jornada de trabalho? Então, a saúde do trabalhador é que vai reger isso. Porque, por exemplo, você pega um técnico de radiologia. Qual é a carga horária máxima que ele pode exercer? É diferente do técnico de enfermagem. E é diferente de uma pessoa que trabalha em locais de alta tensão. O técnico de enfermagem, ele precisa de um determinado EPI voltado àquele ambiente de trabalho. Ele precisa de luva, ele precisa de máscara. Se ele trabalha num bloco cirúrgico, ele vai precisar de gorro, de propé, de capote. Agora, né, diante da pandemia do coronavírus, a gente tem toda a nossa proteção. E lá no mercado, por exemplo, lá no açougue, onde a pessoa tem que usar uma faca hiperafiada, onde ela tem que entrar numa câmara que tenha não sei quantos graus. Então ele tem que ter uma roupa apropriada para ele entrar naquela câmara frigorífica. Ele tem que ter uma luva especial para fazer o corte das carnes. Então é de acordo com o ambiente de trabalho específico para aquela função que ele vai, calcado nos protocolos de saúde do trabalhador, ter aquele tipo de proteção. É a saúde do trabalhador que vai ditar essas normas. Bom, no inciso 1º, diz que assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador profissional e do trabalho também está dentro do escopo desse conjunto de atividades. Também diz que a participação no âmbito do SUS em estudos, pesquisa, avaliação e controle dos riscos e agravos relacionados ao processo de trabalho também está dentro desse conjunto de atividades. Que a participação no âmbito de competências do SUS da normatização, fiscalização, controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição, manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas, equipamentos que possam apresentar algum risco de saúde ao trabalhador, também faz parte do conjunto de atividades do chamado, saúde do trabalhador. Que a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde também são objetos de estudo desse conjunto de atividades eu chamo de, como que eu vou dizer, do título, da saúde do trabalhador. Além disso, a informação ao trabalhador e a sua respectiva entidade sindical e as empresas sobre os riscos de acidente de trabalho, doença profissional e doença do trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações, exames de saúde, de admissão, de exames periódicos, de demissão,
respeitados os preceitos de ética, né? Você não vai expor a vida da pessoa. Isso também está dentro do conjunto de atividades do saúde do trabalhador. Então, você pega, por exemplo, pessoas que trabalhem em minas, que costumam ter muito uma doença pulmonar muito grave, chamada silicose. Todo estudo envolvendo a silicose, o que pode minimizar o risco, os exames profissionais que têm que ser feitos periodicamente, isso aí segue uma lista de regras dentro desse conjunto de atividades pertinentes ao serviço saúde do trabalhador. O inciso 6º fala que a participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas também está dentro do contexto do saúde do trabalhador. Ô Lu, você pode ler o próximo aí, que está apagado aqui para mim? A revisão? Ou alguém pode ler para mim a revisão periódica? Revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais. Sim, então, há uns anos atrás, mais ou menos uns 10 anos, eu acho que a Luciana deve lembrar disso, a gente começou a falar muito de um agravo que estava acontecendo dentro dos profissionais, entre os profissionais da atenção primária, que era a síndrome de burnout. Você lembra, Luciana? Que era muito falado. E como? A gente estava no momento de uma reorganização do serviço da atenção primária, onde você tinha uma procura imensa pelo serviço de saúde, uma gama de atribuições dos profissionais cada vez aumentando mais. A gente ainda não tinha elaborado tudo. Quando você pensa que tinha alguma coisa para fazer, vinha outra em cima, e pedido de relatório, e paciente exigindo o atendimento, e tanta coisa em cima, e muita falta de profissional saindo, sobrecarregando os outros. Foi um período bem complicado, em torno de 2010, 2011. E você só ouvia falar que fulano infartou, que fulano exonerou, que fulano pirou, enlouqueceu. E aí eles foram estudar. Gente, isso é um fenômeno que está acontecendo dentro da atenção primária em Belo Horizonte. Algo tem que ser feito. Alguma organização, algum tipo de apoio tem que ser dado para os profissionais da ponta. Porque a gente está com um adoecimento muito grande. Pessoas saindo de licença psiquiátrica, tomando medicamento, se internando. Porque era uma carga tão grande, era tanta coisa que havia. Burnout significa implosão. A gente acabava vendo colegas nossos implodindo, brigando um entre os outros por puro estresse. E isso tudo, quando você pega esse contexto aí, trazendo para a saúde do trabalhador, esse serviço que vai traçar metas, que vai estudar o fenômeno para que algo possa vir de intervenção e mudar aquela realidade. Alguém pode ler o 8 aí para mim, por favor? Se puder ler mais alto. Lê, Amanda, você tem a voz forte. Só um minuto. A garantia ao Sindicato dos Trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente de trabalho quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores. Bom, vocês vão falar para mim de uma situação que nós tivemos há 3 anos atrás, que deveria ter acontecido isso e não aconteceu. Vocês lembram, em janeiro de 2018, o que aconteceu? Por falta
de fiscalização das entidades sindicais, das entidades dos fiscais do governo e dos trabalhadores. O que aconteceu aqui em Belo Horizonte, próximo de Belo Horizonte? A tragédia de Brumadinho? Perfeito, perfeito. A tragédia de Brumadinho foi um conjunto de incompetências, um conjunto de negligências das entidades sindicais, da empresa, da sociedade, do poder público, através do Ministério Público, do Serviço de Fiscalização, onde toda aquela tragédia, quando eles foram remontando todos os problemas relatados ao acúmulo, né, daquele rejeito, tudo aquilo era uma tragédia prevista. Então, deveria ter acontecido a interdição, o destinamento daquelas pessoas que estavam no rumo daquela tragédia para outro lugar, alguma ação em torno daquele rejeito para que não acontecesse o que aconteceu. Mas, se fosse observado o direito constitucional e ainda a Lei 8080, haveria perfeitas condições de não ter tantas mortes, né, tão absurdas, evitáveis, como aconteceram em Brumadinho. Eu falo que a culpa, todo mundo fala assim, foi a Vale. Não, não foi a Vale. Foi a Vale, foram os profissionais, os fiscais internos, foi a entidade sindical que ficou calada, foram os fiscais do governo que devem ter recebido um por fora para ficar calado, porque aquilo, gente, todo mundo viu. Quando você anda aqui por Minas Gerais, próximo dos locais de exploração, tem hora que você vê aquele mar absurdo de lama num nível mais alto. Quer dizer, a água ou as massas fluem pela gravidade, de cima para baixo. Então, aquilo nunca poderia ter sido feito da forma que aconteceu. Foi um desrespeito ao inciso 8º, né, que a gente pode relacionar aqui, o inciso 8º dessa lei. E a gente também não precisa ir muito longe, não demora aqui em Belo Horizonte a gente ter um problema como esse ali no Parque das Mangabeiras, atrás do Parque das Mangabeiras, que a gente tem um bolsão de água lá que uma empreiteira, ela conseguiu furar lá e teve que parar porque encheu, né, o bolsão subiu. Então, assim, é uma tragédia que a gente já vai esperar dentro de Belo Horizonte. Eu não estou sabendo disso não, Lu. Não estava sabendo disso não. Bom, então vamos agora, a gente acabou o artigo 6º, vamos partir para o 7º. Raquel, desculpa, meu microfone estava desligado aqui. Depois vocês dão uma olhadinha, foi da empreiteira lá do Eike Batista, e mostra assim, claramente atrás do Parque das Mangabeiras o que aconteceu e está parado, né? Eu vou compartilhar o 7º aí com vocês. Dez segundos, 9, 8, 7, 6. Entrando. Todo mundo tá vendo esse slidezinho aí? Dá um feedback aí, gente. Sim. Entrou aí, Renatinho? Sim. Ok. Sim. Então, vamos dar sequência. O artigo 7º. Ô, gente, vou falar para vocês. Estudar a lei não é gostoso, mas é necessário. Pelo menos para a prova. Nunca mais a gente vai usar. Nunca mais. É só para passar em prova mesmo.
Bom, o artigo 7º, ele vai falar dos princípios, a partir do 7º, né, dos princípios e diretrizes do SUS. No artigo 7º diz que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição. Vamos lembrar o que o artigo 198 preconiza? Então, lá naquele pensamentozinho lá embaixo, naquele balão de pensamento, tá lembrando aí que as diretrizes são descentralização, atendimento integral, participação popular e Comunidade. Participação popular? É participação? Lê o bolãozinho aí para mim, por favor. Amanda? Descentralização, as diretrizes no artigo 198. Descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Participação não popular, né? Da comunidade, que é popular. Bom, então essas são as diretrizes previstas lá na Constituição Federal, mas obedecendo ainda os seguintes princípios. 1. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Então, todos podem ter acesso, e acesso a todos os níveis de acordo com a complexidade da necessidade. O inciso 2 fala da integralidade da assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações de serviço preventivo e curativo, individual e coletivo, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Ou seja, o SUS não pode, a partir de agora, prestar uma assistência que não vá até o fim daquele atendimento. Então, uma pessoa, por exemplo, que teve um acidente lá na Avenida Silviano Brandão, ele tem direito ao atendimento emergencial lá na UPA, de uma cirurgia de emergência lá no João 23, mas quando ele estabilizou, o SUS só vai até aqui. Se você precisar, precisa de uma fisioterapia, de uma fonoaudiologia, de uma cirurgia plástica, isso agora é problema seu. Não, o sistema não pode fazer isso. Ele tem que oferecer assistência integral, ou seja, em toda a necessidade do sujeito. Só um minuto, pode falar. No inciso 3, fala da preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. Se tem coisa mais difícil, é isso, esse inciso aí, né, gente? A preservação da autonomia. Ou seja, você vai estimular o sujeito, não, a gente vai ditar normas para ele, vai dar o caminho para que ele escolha o que é melhor para a vida dele. Só que muitas vezes o paciente vem até você pedindo exatamente isso, né? Pedindo para você ditar regras sobre o que ele tem que comer, qual medicamento que ele tem que tomar, né? Então, isso é um exercício que o SUS precisa, que todos os serviços do SUS precisam fazer, que é o indivíduo exercer essa autonomia. No inciso 4, fala da igualdade de assistência e saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, de cor, raça, religião, condição social, condição financeira, opção sexual, não importa. Origem, né? Se a pessoa vem, é um estrangeiro ou um brasileiro nato, não importa. Ele tem igualdade de assistência à saúde. Então, a gente, só relembrando aí o artigo 198, né? Depois vocês releiam a lei,
O inciso 5º fala do direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde. Ou seja, além dele saber qual medicamento que ele está usando, qual produto que ele tem direito, qual insumo que ele tem direito, qual serviço, de que forma ele acessa esse serviço. Ele ainda tem direito à informação epidemiológica e à informação do seu prontuário. Então, a gente já viu isso acontecer no centro de saúde, a pessoa chegar lá na recepção e dizer que quer, por exemplo, cópia do seu prontuário. Muitas vezes ele quer mover ação contra o Estado ou contra a prefeitura por um benefício que ele julga que ele tem direito. Muitas vezes é para requerer um benefício de terceiros. Independente do que for, é direito dele ter acesso à informação sobre a sua saúde. Então, a pessoa que, por exemplo, tem AIDS, né, ele tem direito de saber que ele tem AIDS ou qualquer outra doença. Isso não pode ser ocultado em tempo algum do paciente. Isso é um princípio, né? No inciso 6º, fala que a divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário é um dever, é uma diretriz do SUS. Então, obviamente, isso tem que ser exercido em todos os meios de informação. Desde um cartazinho na porta, só um segundinho, desde um cartazinho na porta da unidade até as grandes mídias, televisão, rádio, internet, etc. Pode falar. Alguém aí ia falar alguma coisa? Bom, vou seguir aí. O inciso 7º, ele fala da utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática. Ou seja, não adianta eu falar assim, eu quero fazer um centro especializado em tratamento de toxicomania aqui, sendo que a epidemiologia daquele lugar diz que isso não é um problema para aquela comunidade. Então, qual é o problema que impacta a saúde daquela população? É ela que vai determinar a prioridade do gasto de recursos, né? Se eu tenho uma unidade onde eu tenho muito paciente portador de sofrimento mental, justifica eu colocar um hospital psiquiátrico, atendimento de CEPAI, de SERSAM, centro de convivência. Se eu estou numa comunidade onde isso não é realidade, não compensa e não faz jus gastar o dinheiro público numa coisa que vai ficar ociosa. O inciso 8º, ele reforça a participação da comunidade como uma diretriz. Então, a gente tem desde o nível local, que são as comissões locais de saúde, até o nível federal, que são as conferências nacionais de saúde. Em todos eles, nós temos o quê? Representantes da comunidade participando na elaboração de produtos, de serviços e de diretrizes do SUS. Eu só queria colocar, isso a gente vai falar depois, mas a Raquel colocou aí, né, citou aí no inciso 7º, né, a questão da epidemiologia e alocação de recursos. Vocês já ouviram falar de duas coisas que a gente está em campo aí para dengue? Alguém sabe me falar? Isso aí a gente vai falar depois, mas eu gostaria de saber se vocês já sabem. Repete aí, por favor, Lu, o que você perguntou? Eu perguntei, a gente vive, né, tendo aí epidemias de dengue, e a gente está com 2 recursos aí atualmente no combate à dengue. Vocês sabem me dizer? O projeto Volbac? Um deles. É um deles. E o outro?
Não sei do outro, não. Não sabem, não. Do drone, Também né? não Dos sei não, drones. minha filha do tem drone. tido só Covid. Né? Nós temos aí hoje 2 recursos fundamentais aí em relação, né, ao combate à dengue e à zika, o chikungunya, né? Que o primeiro foi os drones, né? Mas isso a gente vai falar quando a gente for falar um pouco de epidemiologia, né? Que foi os drones e o método Wolbachia, que está aí agora, que é uma aposta grande, né? De combate aí, se Deus quiser. Pois é, exatamente. O que nós temos em Belo Horizonte? De 3 em 3 anos, ano passado foi atípico, né? Mas de 3 em 3 anos nós temos um aumento dos casos de dengue, né? Os surtos são cada vez maiores. Isso justifica, então, né, mediante a epidemiologia, o gasto do dinheiro público em algo que realmente vai retornar em benefício para a população. No inciso 9, fala da descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo. Então, a gente tem, no governo federal, nós temos o Ministério da Saúde, no governo estadual, nós temos a Secretaria Estadual de Saúde, e no governo municipal, né? O governo municipal fica esquisito, mas é isso mesmo. É a Secretaria Municipal de Saúde. Então, o que rege as ações de saúde, né? Vamos dizer, o Centro Político Administrativo de Saúde em Belo Horizonte é a Secretaria Municipal de Saúde. Então, cada esfera de governo tem um órgão que é o centralizador das ações, de ditar as ações a serem executadas. Na linha A, diz da ênfase na descentralização dos serviços para os municípios. A B, a regionalização e a hierarquização da rede de serviços de saúde. Eu cheguei a explicar regionalização e hierarquização na última aula? Dá um sinal aí, gente. Não. Não? Então vamos lá. Hierarquização vai me dizer da necessidade daquele indivíduo de um recurso menor ou maior do poder público para sanar as suas questões de saúde. Então, por exemplo, alguém apenas obeso, como a pessoa que vos fala, o que ela vai precisar? Uma consulta, uma orientação nutricional, talvez uma academia da cidade. E qual que é o peso financeiro disso para o município? É um peso mínimo. O profissional já está lá, já tem o salário dele. Ele não muda em termos de número de atendimentos. Mas aí descobriu que eu tenho diabetes. Então eu já preciso, a minha hierarquia de necessidade já sobe. Eu preciso de uma assistência farmacêutica, eu preciso de fornecimento de insumos, de consulta com o médico, já não do centro de saúde, mas um médico especialista, um endocrinologista, por exemplo. Esse endocrinologista pode ser contratado ou da própria rede. E eu compliquei. Eu cheguei no ponto de hemodiálise. Eu vou precisar de um centro especializado em hemodiálise. O gasto já é maior, mas sem isso eu não sobreviveria. Isso é a hierarquização da rede de serviços. Você tem uma atenção primária, uma atenção secundária e uma atenção terciária, que são os hospitais, os serviços especializados e os de reabilitação. Quando eu falo de regionalização, eu falo de alocação de recursos. Eu vou acumular recursos numa área onde eu possa atender mais pessoas. É muito difícil para quem trabalha em Belo Horizonte imaginar isso acontecendo, porque nas capitais nós temos tudo, né, gente? Nós temos hospitais especializados em nefrologia, em transplantes, por exemplo, de medula óssea, cirurgias oncológicas.
nós temos muita complexidade dentro da mesma cidade. Porém, quando a gente vai trabalhar isso em termos de Brasil, de Estado, a gente pega lá, por exemplo, Resplendor, né? Lá da nossa colega Amanda. Resplendor não tem todas as especialidades ou todos os centros de especialidades funcionando dentro daquela cidade. E a administração pública municipal também não daria conta de sustentar uma estrutura tão pesada para aquele número da população. Por acaso, dona Amanda, você sabe qual é mais ou menos a população da sua cidade? Não sei não, saí de lá, eu era bebezinha, nunca mais voltei. Não, mas você volta para visitar seus pais, né? Não, meus pais não moram lá, não. Ah, tá. Então, chuta um número qualquer aí. Ai, nossa, não faço ideia. Não precisa de ser correspondência da verdade, não. Vamos dizer que Resplendor tenha hoje uma população de 100 mil habitantes, né? Com 100 mil habitantes, nós temos uma fração pequena dessa população que precisa de hemodiálise, uma outra fração que precisa de serviço de oncologia clínica, de radioterapia, de reabilitação, de cirurgia oftalmológica e de uma série de outros serviços especializados que ficam pesados para aquela cidade sustentar uma estrutura o tempo todo. Então, o que eles fazem? Eles regionalizam os serviços, fazem como se fosse um pool. Então, por exemplo, Resplendor, quais são as cidades próximas a Resplendor? Mantena. Resplendor, Mantena, que mais? Conselheiro Pena. Conselheiro Pena. Aimorés. Aimorés. Essas são cidades um pouquinho, né, maiores, equivalentes a Resplendor. Então, as cidades combinam que cada uma oferece na sua cidade leitos para ela e para as outras dentro daquele cuidado. Então, por exemplo, lá em Resplendor, nós vamos ter um centro especializado em cirurgia oftalmológica, que vai atender todas as cidadezinhas em volta. Mas Resplendor não tem um centro de hemodiálise. Então, lá em Aimorés, tem os centros de hemodiálise, onde o pessoal de Resplendor entra no ônibus, numa van, numa ambulância que for, e são levados diariamente para Aimorés, que é uma cidade mais próxima, para fazer, normalmente 3 vezes por semana, né? Para fazer hemodiálise. Então, aquele custo de manter aquele hospital atendendo mais pessoas, ele se torna viável. Isso, em termos de Brasil, é muito importante, porque você acaba oferecendo mais serviços especializados a um número maior de população. Bom, no inciso 10 fala da integração em nível executivo, ou seja, em nível de fazer a coisa acontecer, das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. Então, a gente sabe, quando você tem um assentamento mal organizado em determinado lugar, você vai ter o aumento das diarreias, o aumento das doenças relacionadas à falta de saneamento básico. Então, tem que ter integração das ações de saúde, de meio ambiente e tem que acontecer também a proteção desse meio ambiente através do saneamento básico. O 11 fala da conjugação dos recursos financeiros, ou seja, juntar os recursos financeiros, tecnológicos, de materiais e humanos da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, ou seja, de todas as instâncias, na prestação de serviços de assistência à saúde da população. Então, isso vai falar muito do financiamento, que a Lu está craque nisso aí, vocês vão aproveitar muito com ela. Vai haver um pool, né, de dinheiro, de recursos, de várias instâncias, de acordo que aquela população final
que necessita daquele tipo de atendimento possa, no final, usufruir daquele benefício. O inciso 12 fala que também é uma diretriz a capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. E o 13 fala da organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. O que é isso? Você não vai gastar dinheiro duas vezes para algo que uma coisa só pode ser suficiente. Isso é responsabilidade com dinheiro público. Amanda da Voz Forte, por favor, me socorra, lendo o inciso 14. Amandinha, você está aí? Amanda. Tem duas Amandas. Eu vou ler. Organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica, em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras, em conformidade com a Lei nº 12.845. Ok? Não cabe nem muita explicação disso aí, né, gente? É a proteção da mulher, né? Esse daí foi ele foi complementado, né, colocando aí, eu acho que pode ser um artigo que possa cair na prova, porque tem esse complemento final dele, né, que é o acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras, que ela foi escrita, né, novamente. Então, eu acho que esse é um artigo que pode cair, porque ele teve um complemento. Estou querendo mudar o Essas slide. cirurgias plásticas é para reparadoras da violência, né? Clica lá na tela. Da violência doméstica, não é? Isso, em relação à violência. Porque não tinha isso. Isso foi acrescentado recentemente, a questão da cirurgia plástica reparadora. Então, pode ser que eles coloquem até ali no acompanhamento psicológico, né? E vai estar errado, porque teve essa complementação da cirurgia plástica reparadora em caso de violência. Você pode fazer gesto, você vê que você faz assim. Não tem problema. Obrigada. E mais? Aqui então no celular. Ok. Vamos seguindo aí. Bom, artigo 8º. As ações e serviços de saúde executados pela SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Então, nós temos aí os serviços de saúde podem ser exercidos ou diretamente, ou ainda através dos serviços contratados. Né? O slide não mudou não, Kel. Oi? O slide não mudou não. Não tem um homenzinho aí, não? Não, a gente continua no artigo 7º. Me ajuda aqui, André. Isso aqui não tá indo. Eu passei manualmente, gente. Eu passei manual. Só colocar assim de lado. Eu quero 7. Agora passou 2. Ah, tá aí agora? Aí, voltou. Artigo 8º? Isso. O homenzinho aí? Tá aqui. Sim. Então tá. Bom, então as ações e serviços de saúde podem ser exercidas ou diretamente pelo poder público, por exemplo, nós, né, que estamos lá na ponta, ou ainda mediante a participação complementar, que são os contratados, tanto pessoa física como pessoa jurídica, porém de forma regionalizada e hierarquizada. Já expliquei os dois conceitos, né, de regionalização e hierarquização. O artigo 9º diz que a direção do SUS é única, de acordo com o inciso
1º do artigo 198, que está lá, descentralização com direção única em cada esfera de governo. Então, seguindo, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos. Isso eu já falei, mas vamos repetir. No âmbito da União, pelo Ministério da Saúde. No âmbito dos estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. E no âmbito dos municípios, pela Secretaria Municipal de Saúde ou órgão equivalente. Essa descentralização significa que a administração do SUS será exercida de acordo com o nível de governo, por um órgão público da administração, não devendo, portanto, ser exercido apenas por um órgão. Leia para mim, que está escondido aí, gente. Não devendo, portanto... É por um órgão central. Por um órgão central. É porque na minha página de controle aqui, a barrinha fica atrapalhando o slide embaixo. O artigo 10... Então, aí vocês estão vendo um mapinha meio doido aí, vocês vão entender essa questão da regionalização. Acho que vocês já até entenderam. O artigo 10 diz que os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. Então, eu dei o exemplo lá de Aimorés, Resplendor, Mantena e mais alguma cidade aí, que combinam, né, para cada um oferecer algum nível de complexidade, mas ofertando para os outros municípios. E na hora do dinheiro, né, do financiamento vir, a cada uma daquelas instituições vai receber referente ao paciente, tanto daquele município como do município vizinho que veio usufruir daquele serviço. O parágrafo 1º diz que aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única e os respectivos atos constitutivos disporão sobre a sua observância. No nível municipal, o SUS poderá organizar-se em distritos, que em Belo Horizonte o mais bonito é o leste, né? De forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde. Ou seja, nas cidades onde o território é muito amplo, ele muitas vezes vai precisar de uma divisão dessa organização, de forma que, por exemplo, vou pegar aqui, articular os recursos, técnicas e práticas. Eu tenho um paciente na minha microárea tal, pertencente ao Centro de Saúde Horto, que é ligado à Regional Leste, ao Distrito Leste. Eu tenho lá um determinado menino que precisa do aumento de insumos de uma determinada sonda de aspiração, porque ele precisa. Se eu fosse jogar cada caso de Belo Horizonte num nível centralizado, provavelmente o tempo de resposta para a necessidade desse menino seria muito grande, porque muita gente para ser atendida ao mesmo tempo. Mas quando você divide em distritos, esse fluxo de informação, esse fluxo de resposta vai ser muito mais ágil. Isso é um benefício que traz essa divisão em distritos. Agora, nos consórcios, os municípios se unem e constituem serviços de interesse comum. Então, lá em Mantena, tem um serviço, por exemplo, de quimioterapia, que é interesse lá de Aimorés, lá de Resplendor, mas lá eles não têm como manter esse serviço. Então, Mantena vai oferecer esse serviço de interesse comum aos outros. Da mesma forma, os outros vão ter serviços que oferecem para os municípios vizinhos. Ai, cliquei num negócio que não devia.
Então vamos lá. Não vou passar isso não. Isso aqui é um simuladinho, mas eu e a Lu combinamos que a gente não vai passar simulado nesse momento, não. Vou voltar aqui. Só mais um instantinho. Essa daí a gente já pode trocar. Eu tô trocando aqui. Porque ele é um pouquinho devagarzinho, mas... Só voltar a tirar isso aí da página. Só para ter uma carinha diferente. Então, gente, nós concluímos aí o artigo 7º, né? E a gente vai continuar aí na próxima quinta-feira. Ô Lu, queria que você falasse um pouquinho do que a gente combinou em relação ao cronograma, os dias de aula. Então, pessoal, o que a gente combinou, né? Eu e Raquel. A gente tem mais uma aluna, que é a Bárbara. Ela é dentista e ela está fazendo com a gente saúde pública. E o dia que ficou assim melhor para ela, porque ela atende paciente, foi na quinta-feira. Então, eu conversei com a Raquel, né, para a gente não estar prejudicando ela, né, em relação ao curso, que ela já começou a fazer na outra turma e quis muito continuar com a gente vai fazer na quinta-feira saúde pública, né, por isso que a gente repetiu hoje, né, a gente começou terça, mas repetiu hoje. E no sábado e nas terças a gente vai dar os específicos, né? A matéria específica. E aí a gente vai seguir, né? Eu vou mandar para vocês por e-mail, né? Eu estou com o e-mail todos de vocês hoje, que a gente vai estar mandando os slides e eu vou estar mandando para vocês, né? A aula inicial de terça-feira que vem os tópicos. Então, a gente vai trabalhar naquela sequência ali de tópicos, né? Então, ficou combinado assim, toda quinta vai ser saúde pública, e nos sábados e terças específica. Ok, pessoal? Bom, dúvidas, colocações, alguma pergunta? Todo mundo cansado, né, gente? Sábado que é a hora que começa. Oi? Sábado vai ser ética profissional. Você está perguntando o horário. O horário? Vai começar às 8, né, Raquel? É 8 horas. É de 8 às 11? Oi? É de 8 às 11? De 8 às 10. Ah, beleza. Obrigada. Ok, pessoal? Então, Código Ética, já baixem aí da internet. Quem não tem, amanhã já salvei no desktop lá da unidade. Então, se vocês não tiverem um novo, porque a gente tem um novo, né, de 2017, e é o novo que vai cair. Quem não tiver... Aliás, eu vou jogar para vocês lá. Mesmo que vocês tenham, eu vou jogar para todos vocês o arquivo do novo Código de Ética, tá bom? Beleza. Ô, gente, só uma dúvida. Vocês conseguiram achar alguma prova dessa banca? Eu estou pesquisando, gente, não acho nada. Eu achei de outras categorias. Muito professor, agentes, alguma coisa assim. Muito professor de educação física, né? Foi o que eu achei também. Parece que essa banca nunca fez para enfermagem. Ah, pronto. Então, assim, vai ser uma novidade, né? A gente
frisa muito as questões que mais caem nos concursos, né? Então, assim, a gente vai vendo os concursos, vai analisando, é tudo parecidíssimo, né? Mas a gente vai conhecer a RBO agora. Foi igual a CP com o EBSER. Agora, mesmo nessas provas, né? O que a gente pode aprender delas? É a forma como a RBO avalia. Que tipo de questão, sabe? Isso aí a gente vai aproveitar. E a gente vai repassar para vocês. Beleza, gente. Obrigada. Eu creio que não deve diferir muito dos outros concursos, não. Eles não vão colocar coisas assim. É o que mais pede mesmo, que é o principal, é o que a gente tem que saber, é como é que está se portando a secretaria nesse momento, né? O que mudou. Então, eu acho que eles não devem sair muito dessa linha, não. Pode falar. Tá acabando? Tá acabando. Beleza, obrigada. De nada, cara. E eu só queria responder, porque Tati perguntou na aula passada a respeito das vagas. O que acontece? São 119 vagas mesmo, e eles vão chamar até 401 para apresentar a prova de título, porque essas 119 são de 40 horas. Então, esses 401, eles vão ser chamados, né, quem passar aí na primeira etapa, que não basta, né, gente, eu não sei se vocês leram o edital todo, que não basta alcançar 60% da prova, né, tem lá na saúde pública tantos por cento, nos conhecimentos específicos também tem uma porcentagem, né? Você tem que adquirir essa porcentagem para poder passar nessa primeira etapa para ir para a segunda, que é a prova de título. Vamos terminar a gravação. Peraí, deixa eu despedir. Né? Obrigada, viu, Lu? Obrigada. Pessoal, se vocês não têm nenhuma dúvida, nenhuma colocação mais, a gente está encerrando a aula, tá bom? Ok.